A gente conversa agora com a meteorologista da Climatempo, a Patrícia Cassoli. Patrícia, puxa vida, vocês têm em mãos as informações que podem confortar ou desesperar, né, algumas pessoas que estão passando por todo esse problema. Mas começo te agradecendo pela gentileza da entrevista, hein? Muito obrigada, bem-vinda. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós que agradecemos a participação com vocês. Para hoje, vamos à pergunta que eu preciso fazer, né? Porque as verdades precisam ser ouvidas. Para hoje, domingo, tem previsão de chuva em alguns locais do Rio Grande do Sul? Ou já chove neste momento em alguns locais do Rio Grande do Sul? Ainda tem previsão de chuva, sim, Elisa, pelo menos até o início da tarde, em toda essa área de Serra, região de Grande Porto Alegre, algumas áreas do centro do estado do Rio Grande do Sul, ainda podem ter algumas pancadas de chuva, pelo menos até o início desta tarde. A tendência para o restante do domingo é que, aos poucos, essas instabilidades elas vão perdendo força e o tempo volte a ficar mais firme a partir da noite em grande parte do Rio Grande do Sul. Isso neste domingo, então. E a partir do início da semana, como a gente deve ver essa temperatura? No começo da semana, a gente deve ter uma breve trégua nessas chuvas, principalmente da metade norte do Rio Grande do Sul, nessas áreas bastante afetadas. Entre a segunda e a terça-feira, não tem previsão de chuva nessas regiões, o sol volta a aparecer um pouco mais e as temperaturas voltam a se elevar também. Porém, a gangorra da chuva no sul passa a migrar para as áreas mais ao sul do estado, entre a segunda e a terça-feira, principalmente nas áreas de fronteira com o Rio Grande do Sul, onde pode já acontecer temporais entre a segunda e a terça-feira. A partir da quarta, a gente tem previsão de uma nova frente fria avançando pelo Rio Grande do Sul e esse sistema, sim, deve conseguir avançar por toda a região e volta a atenção para novos temporais acontecendo por todo o estado, inclusive na metade norte, pegando novamente as regiões que já estão bastante atingidas pelas últimas chuvas. Puxa vida. Patrícia, esses acumulados que vocês falam, né? Porque às vezes não chove exatamente um dia inteiro, mas 10, 15 minutos, se chover com uma grande quantidade, já causa um problema. Quais são as características, assim? Porque se as nuvens estão mais pesadas, ou se está vindo de tal lugar do oceano, é capaz de possibilitar mais ou menos água num curto período de tempo. Como é que é essa interpretação? Porque é isso que desespera os gaúchos agora, né? Se ficar só na garoa, ruim, mas menos pior do que uma pancada de chuva. Com essa condição das temperaturas começando a subir um pouco mais, essa questão dos temporais ganham intensidade, né? Se tem mais umidade e mais calor subindo para a atmosfera, aumenta esse potencial para temporais. O alerta a partir de quarta-feira para todo o Rio Grande do Sul, voltando para essas regiões bastante afetadas, além da frente fria que deve avançar pelo estado, a gente tem toda a combinação de calor e umidade vindo do norte do Brasil, funcionando como um combustível para alimentar essas chuvas, né, essas instabilidades. Então, volta essa condição para temporais que podem ser intensos aí espalhando por todo o Rio Grande do Sul. Quando você fala frente fria, significa que as temperaturas também vão cair ou frente fria também diz respeito às chuvas em si? Tem uma tendência das temperaturas caírem a partir de quinta-feira com o avanço dessa frente fria, mas por enquanto na metade, mais para as áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, né? As áreas mais ao norte, nesse começo de semana, tem esse aumento das temperaturas. A partir de quarta-feira, a metade norte entra no que a gente chama de pré-frontal, né? Que é quando tem a aproximação dessa frente fria, todo esse escoamento de norte acaba favorecendo o aumento da temperatura. E a partir da quinta tem uma chance das temperaturas caírem um pouco mais na metade sul do Rio Grande do Sul. Esses dias, então, mais próximos, que você se refere ao norte do estado, então pega também um pouquinho do sul de Santa Catarina. Isso, a partir de quarta-feira, sim. Essas precipitações, essa chuva mais intensa, tem potencial para trazer temporais para as áreas mais ao sul de Santa Catarina e oeste do estado também. Patrícia, agora uma pergunta. É muito bom quando nós temos alguém como você aqui na programação para que nós possamos aprender, né, e compreender exatamente o que está acontecendo. Como é que pode a gente ver uma espécie de uma panela de pressão, né, em cima do Rio Grande do Sul, ou também pegando ali um pouquinho de Santa Catarina, aí você chega Paraná, São Paulo, 30 graus. Céu azul, o que exatamente faz com que essas nuvens, ou esse tempo, ou essa chuva fique presa ali em cima do estado? O que a gente está vivenciando, né, desde o fim de abril, é um bloqueio atmosférico, né? Esse bloqueio atmosférico é um sistema de alta pressão
que se estabeleceu no interior do Brasil. Esses sistemas de alta pressão, eles jogam ar de cima para baixo, então além deles dificultarem a formação de nuvens de chuva, eles funcionam como uma barreira para o avanço dos sistemas. Então as frentes frias, elas até chegam no sul do país, mas à medida que elas tentam avançar em direção ao sudeste, elas encontram essa barreira e acabam ficando mais presas no sul do Brasil. E aí, consequentemente, esses sistemas, essas frentes frias, elas começam a ter um deslocamento mais lento por não conseguir avançar. E aí todo esse transporte de calor e umidade da região norte também sendo direcionado para o sul do país, que vem servindo como um combustível para alimentar ainda mais essas instabilidades pela região. Então, basicamente, esse bloqueio atmosférico que está prendendo a chuva sobre o sul do Brasil. Ou seja, se nós tivéssemos... perdão, desculpe, a Gabi falou comigo aqui. Pode dizer, Gabi? Perdão, não ouvi? Teve aqui uma falha, desculpe, Patrícia, porque a gente vai aqui conversando e também recebendo as informações aqui a todo momento, para lhe fazer mais uma pergunta, por favor. Então, se nós tivéssemos, se não ocorresse esse bloqueio nessa região aqui, por exemplo, de São Paulo, teria um dissipamento maior dessas nuvens do sul do país e diminuiria o problema ou também não teria como prever isso? Exatamente, né? Essas chuvas aconteceriam não nessa intensidade que aconteceu, né? Eventualmente, pontualmente temporais, com alguns acumulados mais expressivos, ainda poderia acontecer, mas certamente não tomaria a proporção que tomou, né? Essa chuva até conseguiria chegar em áreas do Sudeste, que a gente já vem passando por um período grande de estiagem, né? Então, dissiparia um pouco mais essa precipitação. Perfeito. Então, encerrando aqui toda a nossa conversa, que pena que não temos aqui uma previsão de sol, ou que esse sol chegue, pelo menos, né, para que nós vejamos uma diminuição do problema no Rio Grande do Sul. Agradeço aqui a sua entrevista. Patrícia Cassoli, meteorologista da Climatempo. Muito obrigada. Obrigada, Elisa.